Olá a todos, nesse momento nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 do livro O que Jesus disse, o que Jesus não disse, de Bart Ehrman, e possivelmente o próximo livro, dentre outros, né? De repente a gente vai tentar analisar o Cânon das Escrituras de F.F. Bruce. Então vamos lá, nesse momento convido para uma oração inicial e assim nós damos sequência ao estudo. Obrigado, Deus, que o Senhor nos abençoe. Nos dê a tua sabedoria em tudo o que fizermos, livre-nos de todos os males. Nós te agradecemos e pedimos que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, nós tínhamos parado aqui na página em PDF 46, né? Então, onde ele fala o seguinte: não só os ensinamentos de Jesus são considerados escriturísticos, ou seja, passam a ter o mesmo status das escrituras anteriores, como também outros escritores como Paulo, né? Então, e aí ele coloca que, além de Colossenses ser um livro em que alguns acadêmicos não atribuem a Paulo, no caso de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, também muitos críticos acreditam não ter sido realmente escrito por Pedro, mas sob pseudônimo por um dos seus seguidores. E aí são todas as afirmações que nós precisamos analisar, né? De onde se tirou essas conclusões, mas como nós vemos, o mundo acadêmico ele tende tende a desesperadamente atribuir um ar de fraude a vários aspectos bíblicos, a existência de Abraão, a autoria de Moisés e por aí afora, né? Se Daniel foi escrito por Daniel, se ele foi escrito depois que os eventos ocorreram e assim sucessivamente, né? Existe uma necessidade, até mesmo em alguns trabalhos, de se manter um paradigma, de se manter, ou vários, né? Se manter um conjunto de crenças a respeito da Bíblia e etc., né? Que é o resultado de fraude, o resultado de pessoas querendo se passar por outras, fatos que não existiram. Então eles tentam colocar tudo isso, apesar de que, mesmo sabendo que vários eventos que eram colocados em descrédito foram descobertos, né? Em pesquisas posteriores, muita coisa foi verificada como existindo que era colocada em descrédito, né? Mas vamos dar continuidade então. Em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, o autor faz referência a falsos mestres que deturpam o sentido das cartas de Paulo para levá-las a dizer o que não querem dizer. Assim como fazem com o restante das escrituras. Conclui-se que aqui as cartas de Paulo estão sendo consideradas escrituras, assim como as outras anteriores, né? De Gênesis a Malaquias. Logo depois do período neotestamentário, alguns escritos cristãos passam a ser citados como textos dotados de autoridade sobre a vida e as crenças da igreja. Um exemplo excelente é a carta escrita por Policarpo, o supramencionado bispo de Esmirna no início do século II. A carta de Policarpo aos Filipenses, que ainda sobrevive, é intrigante por uma série de razões, especialmente por sua propensão a citar antigos escritos dos cristãos. Em apenas 14 breves capítulos, Policarpo cita mais de 100 passagens retiradas desses escritos antigos, escritos dos cristãos, né? Declarando sua autoridade sobre a situação que os filipenses estavam enfrentando, em contraste com apenas 12 citações das escrituras hebraicas ou judaicas, né? Então, a gente percebe que o quanto essa ideia de supervalorizar os escritos de Mateus a Apocalipse e se desvalorizar os escritos de Gênesis a Malaquias pode já ter aparecido aqui, né? Por exemplo, na carta de Policarpo aos Filipenses, né? O papel da liturgia cristã na formação do cânone. Sabemos que algum tempo antes da carta de Policarpo, os cristãos ouviam as escrituras judaicas serem lidas durante seus cultos de adoração. Olha só, algum tempo antes da carta de Policarpo, os cristãos ouviam as escrituras judaicas serem lidas durante seus cultos de adoração. Então vamos pensar o seguinte:
Se algum tempo antes da carta de Policarpo os cristãos tinham o hábito de ouvir as escrituras judaicas, ele citou mais, e aí uma das possibilidades é que já se começou aqui nas cartas de Policarpo a se deixar um pouco mais de lado os escritos judaicos. E aí alguém poderia dizer, olha, mas assim, se eles tinham o hábito de ouvir as escrituras judaicas durante seus cultos, talvez fosse natural que Policarpo quisesse enfatizar um pouco mais os escritos dos cristãos e deixar um pouco de lado as escrituras judaicas. Pode ter sido isso, mas de qualquer forma, a diferença quando você pega aqui mais de 100 passagens dos escritos antigos, em contraste com 12 das escrituras judaicas, então a gente vê que já se começou a se deixar de lado, porque principalmente pelo fato delas serem lidas durante seus cultos de adoração, é que ele deveria ter reforçado isso nas suas cartas, mas isso poderia ter sido talvez até visto como uma justificativa à época, mas assim que ao meu ver não justificaria, né? Eu acho que não sei o que se pensava, né? Mas eu acredito que o ideal seria se houvesse um interesse em igualar os dois, né? Que ao menos usar em uma proporção um pouco mais equilibrada aqui, né? Em uma muito discutida passagem dos escritos do apologeta e intelectual cristão Justino Mártir, nós vemos o quê? No dia chamado do sol, domingo, todos aqueles que vivem nas cidades ou no campo reúnem-se em um só lugar e leem as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, tanto quanto o permita o tempo. Então, olha a diferença. Tanto quanto fosse possível, tanto quanto fosse possível pelo tempo disponível que eles tinham, eles ouviam, eles sentavam lá e ouviam constantemente os escritos. Assim como hoje, por exemplo, nós nos sentarmos e colocarmos a Bíblia em áudio, né? Então isso tinha um efeito muito bom no sentido de memorizar os textos e até poder recitá-los, né? Falar de memória. E aí trazem pão e vinho, depois quando o leitor para, o presidente instrui oralmente e exorta a imitação dessas boas coisas. Podemos traçar a formação do cânone cristão das Escrituras ainda com mais precisão a partir das provas subsistentes. Ao mesmo tempo em que Justino escrevia em meados do século II, outro cristão proeminente também estava ativo em Roma, o filósofo e mestre Marcião, posteriormente declarado herege. Foi o primeiro cristão, Marcião, que conhecemos a ter produzido um cânone real das Escrituras, ou seja, uma seleção de livros que, segundo ele, constituíam a lista dos textos sagrados da fé. Marcião ele é tratado como um herege, e é interessante que ele foi tratado como um herege, mas o pensamento dele parece que deixou vestígios na teologia até hoje, na supervalorização dos escritos de Paulo, por exemplo, em que pode ver que a maioria dos debates, o grande pedra de toque são os livros de Paulo, né? Ele se dedicara completamente à vida e aos ensinos do apóstolo Paulo, a quem considerava o único verdadeiro apóstolo, quer dizer, o único que não foi escolhido por Jesus, o único que se auto-intitulou apóstolo sem ser apóstolo, o único que se apresentou como tendo basicamente quase todo o seu escrito baseado em revelações, ao contrário dos outros que teriam convivido com o Messias, com Jesus, e ele considerava Paulo como o único verdadeiro apóstolo desde os primórdios da igreja. Em algumas de suas cartas, tais como a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, Paulo ensinara que só se mantém de pé diante de Deus quem recebeu a fé em Cristo, não quem cumpre qualquer das obras prescritas pela lei judaica. Em parte, é basicamente isso que Paulo fala realmente, né? Existe muita dificuldade em se enxergar, um dos motivos de se olhar com ressalva, né, para quem estuda um pouco mais, com um pouco mais de valorização dos escritos de Gênesis a Malaquias, por exemplo, entendendo a necessidade de um compromisso com esses livros, né?
olha com um pouco de estranheza algumas falas de Paulo, mesmo que ele em alguns momentos elogie, né? Fale, qual é a vantagem do judeu e da circuncisão? Muitas sobre muitos aspectos, né? Ou sobre muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos divinos. E ao mesmo tempo ele fala uma série de coisas que não me parecem ter um amparo sólido nas escrituras, né? Parece que foi uma teologia criada por ele, fazendo aplicações de textos bíblicos, né? Marcião chegou então a uma conclusão que você pode ver em alguns divulgadores de conteúdo aí, né, na internet e outros lugares, que é muito parecido com essa ideia aqui. É que o Deus de Jesus e de Paulo não era, portanto, o Deus do Antigo Testamento. Para ele, de fato, havia dois deuses distintos. O Deus dos judeus, que criou o mundo, escolheu Israel para ser seu povo e lhe deu sua severa lei. E esse mesmo povo que muitas vezes considera que a lei de Deus é uma lei severa, alguns deles são justamente os que consideram que, por exemplo, é um tormento eterno, lá seres vivendo eternamente em sofrimento. Não, é algo tranquilo, está lá escrito, então é daquele jeito mesmo. E o Deus de Jesus, que enviou Cristo ao mundo para salvar o povo da colérica vingança do Deus judeu criador. Então veja, ele entendia que havia no mínimo ali dois deuses sendo relatados, um de Gênesis a Malaquias talvez, e outro nos livros que ele julgava ser corretos, né? O cânone de Marcião consistia em 11 livros. Não havia o Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias, Taná, né? Que é lei, profetas escritos, né? Ali basicamente. Apenas um evangelho e as 10 epístolas. Mas não só isso. Ele estava convicto de que falsos crentes que não tinham a sua mesma compreensão da fé tinham transmitido esses 11 livros por meio de cópias, acrescentando aqui e ali trechos e partes em vista de acomodar as suas próprias crenças, inclusive a falsa noção de que o Deus do Antigo Testamento era também o Deus de Jesus. Então, assim, obviamente ele teve uma dificuldade tremenda em elaborar tudo isso, porque nos evangelhos que nós temos nas escrituras, nas cartas de Paulo, não tem como você, por mais que se discorde do que está escrito ali, não tem como dizer que eles não se baseavam e não acreditavam ali nos escritos de Gênesis a Malaquias, né? Por isso corrigiu os 11 livros de seu cânone, editando as referências ao Deus do Antigo Testamento, ou a criação como obra do verdadeiro Deus, ou a lei mosaica como algo que devesse ser seguido. Tanto antes como depois dele, os copistas dos primórdios do cristianismo, de vez em quando, mudavam os textos para forçá-los a dizer o que eles achavam que tinham de dizer. Então, é possível que isso tenha existido realmente, né? Um ou outro acréscimo tenha sido proposital, e aí são coisas todas, veja, que são todas coisas que precisam de uma análise mais cuidadosa, né? São muitas falas que são meio que deixadas de lado, mas que precisam de uma análise mais cuidadosa. O que se sabe é que a maioria dessas alterações elas não prejudicam desses erros, né? Nas cópias não prejudicam o sentido dos textos. Um ou outro pode ter acontecido realmente nessa situação, e existe um ou outro problema realmente a ser resolvido nos textos, né? Para mim, o maior desafio nos escritos de Mateus a Apocalipse é quando a gente, não necessariamente nesse ou naquele erro, nesse ou naquele acréscimo, mas no geral, quando a gente vai comparar esses textos com os escritos de Gênesis a Malaquias e busca ali uma autenticidade no sentido de realmente eles cumprem o que está escrito de Gênesis a Malaquias, realmente existia autorização para esse nível de mudanças que foi proposto principalmente por Paulo e por aí afora, né? Muitos pesquisadores estão convictos de que é exatamente em oposição a Marcião que outros cristãos passaram a se dedicar mais à definição dos contornos do que viria a se tornar o cânone do Novo Testamento, a lista de livros do Novo Testamento, né? Ireneu, o bispo de Lyon da Gália, a França moderna, que escreve uma obra em 5 tomos contra hereges como Marcião e os gnósticos, e que mantinha ideias muito claras sobre quais livros deviam ser listados entre os evangelhos canônicos.
numa passagem frequentemente citada de sua obra Contra as Heresias, Irineu diz que não só Marcião, mas também outros hereges, entre aspas, tinham concluído equivocadamente que só um ou outro dos evangelhos devia ser aceito como escritura. Os cristãos judeus que defendiam a validade contínua da lei usavam apenas Mateus. E a validade contínua da lei é um termo assim, a validade contínua da lei em sua totalidade, por quê, não é? Mas vamos ver um outro ponto aqui. Alguns grupos que sustentavam que Jesus não era realmente o Cristo só aceitavam o Evangelho de Marcos. Então veja, eles sustentavam que Jesus não era o Messias, né? Não seria realmente o Messias, e acreditavam em Marcos. Marcião e seus seguidores aceitavam apenas uma versão específica de Lucas. E um grupo de gnósticos chamados valentinianos só aceitava João. Todos esses grupos incorriam em erro, contudo, por quê? Vamos colocar aqui o que Irineu coloca em Contra Heresias, né? Não é possível que os evangelhos possam ser mais nem menos em número do que são. Pois, dado que há 4 regiões do mundo em que vivemos, 4 ventos principais, enquanto a igreja está dispersa pelo mundo e o fundamento e a base da igreja é o evangelho, é adequado que ela deva ter 4 colunas. Veja que é um argumento que não tem pé nem cabeça, né? Não serve como justificativa, evidentemente, para se dizer que deva ser exatamente 4, ou só 4, ou alguma coisa nesse sentido, né? Por isso, perto do final, e assim porque é sem pé nem cabeça, né? O que tem a ver o fato de haver 4 regiões no mundo, 4 ventos principais, com a ideia de que eu preciso exatamente de 4 evangelhos? Não existe nenhuma relação lógica, não existe nenhuma relação de vinculação de que Deus permitiria que só existissem 4 evangelhos, ou que necessariamente deveriam ter 4 evangelhos, né? Por isso, perto do final do século II, havia cristãos que insistiam em Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles eram os evangelhos, nem mais nem menos. Agora, será que foi por isso mesmo que perto do final do século II... Mas tudo bem, ele colocou, havia cristãos, ele não fala que os cristãos... Mas quando ele fala que havia cristãos que insistiam que eles eram os evangelhos, nem mais nem menos, basicamente nós usamos esse número exato de evangelhos, dá a entender aqui que foi mais por causa do argumento de Irineu que isso tenha sido, quando você pega do jeito que está aqui, né? Então, é basicamente isso que o autor quer transmitir para o leitor, que, Irineu colocou assim e por isso que alguns cristãos defenderam que tinha que ser assim e no final ficou assim. Então, ele coloca como se fosse uma coisa bem assim, bagunçada mesmo, né? A escolha do número de evangelhos, etc, né? As decisões sobre quais livros deviam, em última instância, ser considerados canônicos não eram automáticas ou isentas de problema. Os debates eram longos e exaustivos, por vezes ásperos. Então veja que assim, ao mesmo tempo que ele coloca isso, ele joga assim, meio que parecendo que está querendo condicionar o pensamento do leitor de que os 4 evangelhos no final foram aceitos porque o Irineu deu esse argumento sem pé nem cabeça e que tinha que ser assim, né? Ficou uma coisa muito, né? Os debates acerca dos contornos do cânon persistiram por vários séculos, né? As decisões foram, houve vários debates, né? Longos, exaustivos. Podemos identificar a primeira vez em que um cristão listou os 27 livros de nosso Novo Testamento, nem mais nem menos. Por mais surpreendente que possa parecer, esse cristão escrevia na segunda metade do século IV, mais ou menos, né, no quarto século ali, 300 anos depois que os livros do Novo Testamento tinham sido escritos. O autor foi um poderoso bispo de Alexandria, chamado Atanásio. No ano 367 da Era Comum, Atanásio escreveu sua carta pastoral às igrejas egípcias sob sua jurisdição e nela incluiu um conselho acerca de quais livros deviam ser lidos como escritura nas igrejas. Então, a primeira questão, nós temos que analisar se isso realmente ocorreu da forma que foi colocada, se Atanásio realmente foi o primeiro que estabeleceu isso, ou se ele simplesmente reuniu algo que já era aceito, já era consenso comum, e ver os motivos e por aí afora.
ele relaciona esses 27 livros com a exclusão de todos os demais. Essa é a primeira instância que chegou ao nosso conhecimento de alguém declarando que esse nosso conjunto de livros era o Novo Testamento. E nem o próprio Atanásio resolveu isso de uma vez por todas. Os debates continuaram durante décadas, durante séculos até. Os livros que hoje chamamos de Novo Testamento não foram reunidos em um cânone e declarados escrituras em instância última e final, sem que se passassem centenas de anos depois que os textos em si tinham sido produzidos. Então, basicamente, o que ele coloca aqui é que houve muita controvérsia, houve argumentação, por vezes, totalmente sem sentido, que não servia para justificar a escolha, né? E que isso persistiu durante anos, né? O que obviamente não desmerece. Agora mesmo que tenha acontecido dessa forma, mas é preciso saber se ocorreu realmente assim, quais foram os motivos das discussões e por aí afora, né? Até hoje existe, por exemplo, a questão de se os 7 livros católicos deveriam estar na Bíblia ou não, né? Então os protestantes dizem os 7 livros estão lá, são livros que não deveriam estar lá. Os católicos dizem os 7 livros a mais são livros que deveriam estar, então foi um erro ter retirado. E assim, né, nós temos a discussão até os dias de hoje. Obviamente, não significa, os dois não podem estar corretos ao mesmo tempo. Então, um deles está aí se apegando a algo que não seria o mais adequado, né? Quem eram realmente os leitores desses textos? Quando a pergunta se aplica ao mundo antigo, ela tem um alcance especial, porque nele a maioria das pessoas não sabia ler. Isso é um ponto que é muito importante, é muito necessário realmente estudar de onde se tirou essa conclusão, né? Posteriormente eu pretendo fazer isso. De onde se tirou essa conclusão de que a maioria não sabia ler, que entre os judeus a maioria era analfabeta e por aí afora? Estudos sobre o letramento demonstraram que aquilo que hoje conhecemos por letramento universal é um fenômeno moderno que só surgiu com o advento da Revolução Industrial. Até o período moderno, quase todas as sociedades apresentavam apenas uma pequena minoria da população capaz de ler e escrever. Isso se aplica até mesmo às sociedades antigas que estimulavam a leitura e a escrita. Por exemplo, a Roma dos primeiros séculos cristãos ou até mesmo a Grécia do período clássico. O melhor e mais influente estudo sobre o letramento nos tempos antigos, feito pelo professor da Universidade de Columbia, William Harris, indica que nos tempos e lugares mais propícios, por exemplo, Atenas, à época do período clássico do século V a.C., as taxas de alfabetização raramente atingiam de 10 a 15% da população. No século I cristão, na época do Império Romano, as taxas de alfabetização podem ter sido ainda mais irrisórias. E aí ele cita aqui a fonte 14, né? Da lista de fontes que ele vai colocar ao final. Consequentemente, mesmo definir o que significa ler e escrever se torna uma questão complicada. Então, ele coloca que não era interessante, não era viável, não era interessante economicamente que as pessoas soubessem ler e escrever, e que posteriormente, com a Revolução Industrial, passaria a ser economicamente viável que as pessoas soubessem, né? E aí ele coloca que, se nos períodos áureos a taxa seria de 10 a 15% da população sabendo ler e escrever, então, no século I poderia ter sido ali, de repente, sei lá, 5%, 4%. Então ele coloca isso, pode ter sido ainda menor, né, nessa época, mas assim, mesmo ele tendo toda essa predisposição em desqualificar os textos, etc., ele ainda é cuidadoso em dizer, pode ter sido ainda mais irrisórias, né? Ele fala, ler e escrever naquela época era algo difícil, porque pessoas consideradas em condições de ler e escrever, em alguns momentos teriam comprado o direito de ser de copiar textos, etc., né? E se colocar ali como autoridade em condição de fazer alguma coisa, o que não é muito diferente de hoje. Nós temos pessoas muitas vezes totalmente desqualificadas em termos de desenvolver premissas em relação aos fatos e conclusões em relação às premissas e que conseguem títulos acadêmicos aí muitas vezes simplesmente por seguir na onda do que já é aceito pela comunidade dita científica, né? Um dos exemplos mais famosos vem do Egito, no século II cristão. Em quase toda a antiguidade, mesmo que a maioria das pessoas fosse incapaz de escrever, havia leitores e escritores locais que ofereciam seus serviços.
Então aqui ele fala, né, mesmo que a maioria não soubesse, né? E aí ele fala de pessoas que compravam esse direito e que, ao final, se verificava que elas não tinham condição alguma de fazer isso, né? Esses empregos eram ocupados pelos mais ricos porque granjeavam uma espécie de status. Então, eles tinham muito dinheiro e, com esse tipo de serviço, eles conseguiriam um status ali, né? Mas pressupunham o dispêndio de fundos pessoais, vocês tinham que comprar, né, o direito. Ele fala assim, que houve um caso ali com um escriba chamado Petaus, e o pessoal reclamou de um outro escriba, que o escriba, olha, esse cara não é qualificado para ser escriba, né? E aí, mais ou menos, acho que você deve se lembrar o que aconteceu com relação aos políticos no Brasil, né? Não pode ser analfabeto. Depois de 30 dias ou 90 dias treinando, conseguiu copiar um texto ali pequeno, talvez escrever o nome, pessoal, já não é mais analfabeto. Então a gente sabe que esse jeitinho que é dado hoje, quer dizer, já não é tão antigo assim, né? Já não é tão novo assim, né? É bem antigo, né? Petaus precisou dar resposta a algumas queixas contra outro escriba, originário de Ptolemais Ormou, um homem chamado Esquirion. Os aldeães estavam irritados, dizendo que esse escriba era analfabeto. E aí o Petaus argumentou o seguinte, ele não era de todo analfabeto, porque ele realmente assinara o próprio nome numa série de documentos. Então, ele sabe assinar o nome, ele não é analfabeto. Então veja como é uma conclusão absurda, né? E aí, pelo que ele coloca aqui, né, considerando que o Bart Ehrman está colocando aqui a respeito do que ocorreu, o Petaus, ele teria dito isso até para se proteger, porque ele não conseguia fazer muito mais que o próprio nome, né, que, ao que tudo indica, temos um rascunho de um papiro no qual ele teria praticado a sua escrita, no qual escreveu 12 vezes as palavras em grego que tinha de escrever na assinatura de documentos oficiais. Eu, Petaus, copista do lugar, examinei isso. Ele estava dizendo o seguinte, que ele teve condições de examinar o documento que estava ali. Só que qual é o problema? O estranho é que ele copiou as palavras corretamente nas primeiras 4 vezes. Mas na quinta ele deixou de fora a primeira letra da palavra final e nas 7 vezes subsequentes ele continuou a deixar a letra de fora. Ou seja, não foi um mero acidente, né? Na primeira foi um lapso ali, mas nas outras ele deixou, ou seja, desde a primeira ele estava copiando. Então ele copiou corretamente as 4 primeiras, talvez depois se cansou, não quis mais examinar o texto e foi baseando no que ele escreveu anteriormente. Ou seja, ele basicamente copiou, ele estava treinando a cópia, né? Para que ele escrevesse. Ele estava aprendendo a escrever uma simples frase. Eu, Petaus, copista do lugar, examinei isso, conforme que é relatado aqui, né? Ele estava copiando as linhas anteriores, então, quer dizer, se aqueles que eram considerados os copistas lia, as pessoas em condição de analisar um documento, imagina como é que era a situação, né? E olhem que ele era o escriba oficial local. Há razões para pensar que nas comunidades cristãs as taxas podiam ser ainda mais baixas do que na população geral. Isso porque se constata que os cristãos, especialmente nos primórdios de movimento, provinham em sua maioria das classes menos letradas e mais baixas. Eu diria o contrário, né? Que o cristianismo ele alcançou as classes mais baixas e mais letradas porque ele visava alcançar a todos, visava auxiliar a todos, principalmente considerando como verdadeiro o processo ali da igreja de auxiliar os mais necessitados, de dividir o que tinha para auxiliar uns aos outros. Então eles estavam buscando o que hoje em algumas, por exemplo, na Caixa Econômica eles tinham uma coisa que era diminuir o gap, diminuir a diferença entre um grupo e outro, né? É alinhar o conhecimento das pessoas a respeito de determinados assuntos. E geralmente, não sei como é que funciona hoje, mas antes se falava, né? Diminuir é importante que todas as pessoas tenham mais ou menos ali um conhecimento parecido, não pode ter destoar muito, um não saber quase nada de algo que ele precisa fazer e o outro saber muito, então é buscar ali um auxílio. Quando as pessoas voluntariamente vendem o que possuem e passam a se auxiliar umas às outras, elas permitem que aqueles que estão lá embaixo, eles tenham oportunidade, obviamente, o modo como o cristianismo dividia as coisas é bem diferente de hoje em dia, que as pessoas simplesmente vão lá e elas vão lá e vão na casa das pessoas, vão lá e vão na rua e não perguntam se a pessoa já comeu, se não comeu. É uma coisa meio bagunçada, né? Antes
me parecia uma coisa mais organizada, mas muitas vezes a pessoa ia até o local buscar o alimento, etc. E era uma coisa nesse sentido. Então isso permitia diminuir o gap, inclusive de conhecimento. E você constantemente lendo para as pessoas, você ajudava pessoas que não tinham condição de ler ter o mesmo conhecimento que você. Então, se eu pegar um livro para uma pessoa que não sabe ler e eu ficar lendo constantemente o livro ou os livros para essa pessoa, ela vai ter condição de, ouvindo, abstrair e analisar o conteúdo do livro, né? Muitas vezes vai poder conversar comigo sobre uma coisa que de outra forma ela não poderia. Então, o que o cristianismo propiciava para essas pessoas era uma condição de, mesmo não sabendo ler, ter uma característica intelectual maior do que as outras pessoas, né? Em sua maioria, os cristãos eram provenientes das fileiras dos analfabetos. Isso me parece que, né, tem que ver se era exatamente assim, principalmente em relação aos judeus, né? Mas, ainda que fosse, o que o cristianismo estava proporcionando era nada mais nada menos que uma elevação da capacidade intelectual dessas pessoas e até mesmo o interesse dessas pessoas em aprender a ler e escrever, porque afinal de contas eles ouviam constantemente aquilo e eles queriam. É lógico que era difícil se produzir um documento, né? Então, posteriormente, ali de repente até algumas pessoas podem ter desenvolvido isso para tentar ajudar a manter os livros, né? Principalmente diante das perseguições. Isso é seguramente verdade para os cristãos da primeira hora, que teriam sido os apóstolos de Jesus. Então veja que a intenção dele de falar tudo isso é basicamente falar, ó, os apóstolos ali, porque lembra que lá acima ele fala, ó, depois é que surgiram intelectuais em condição de defender o evangelho. Então ele fala, ó, os líderes ali, os apóstolos, não sabiam nem ler e tal. Então, meio que aos poucos ele vai tentando desqualificar na visão do leitor o trabalho dos apóstolos, né? A gente pode desqualificar por outros motivos, né? Um deles poderia ser a falta de harmonia com o real, de repente uma harmonia forçada entre os livros de Mateus e Apocalipse e os livros de Gênesis e Malaquias. Isso poderia ser uma coisa realmente objetiva, né? Mas aí você vê que constantemente, quando ele não cita à toa, né, a questão dos apóstolos aqui. No relato dos evangelhos, descobrimos que a maioria dos discípulos de Jesus eram simples pessoas rústicas da Galileia, pescadores pouco instruídos, por exemplo. O apóstolo Paulo indica à sua congregação coríntia que não muitos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos, o que deve significar que poucos eram bem instruídos, não muitos, né? Pelo menos instruídos formalmente, né? E isso na colocação que ele faz aqui, né? Aí vou até ler essa parte que eu não marquei. À medida que adentramos o século II cristão, as coisas não parecem sofrer grandes mudanças. Como já apontei, alguns intelectuais se converteram à fé, mas a maioria dos cristãos vinham das classes mais baixas não instruídas. Provas disso vêm de várias fontes. Uma das mais interessantes vem de um adversário pagão do cristianismo chamado Celso. Então, o Celso teria escrito um livro chamado A Palavra Verdadeira. Ele teria ridicularizado os cristãos, dizendo que eles só iam atrás de pessoas ignorantes, alguma coisa nesse sentido. E aí, o Orígenes teria dado uma resposta a eles, né? Ao Celso. E o Orígenes não teria negado isso. Então, se o Orígenes não teria negado isso, então que realmente era assim, né? Eis a palavra de ordem deles: para trás quem tem cultura, quem tem sabedoria, quem tem discernimento. Então veja, as acusações aqui eram graves, né? Não era só o fato deles não terem instrução, mas que eles se recusavam a ir atrás de quem tivesse alguma cultura, sabedoria e discernimento, né? Quantas recomendações perversas para nós! Mas se houver algum ignorante, insensato, inculto, uma criança, que se aproxime com coragem. Então, se o Orígenes não negou isso, então quer dizer, o Orígenes realmente acreditava que o cristianismo buscava mais mesmo apelar ao ignorante, o insensato, o inculto, né? E negava a possibilidade de aprendizado das outras pessoas. Será que era isso que Orígenes acreditava? É uma questão a se colocar, mas pelo que nós lemos dos evangelhos, não era essa a visão que Cristo e os seus discípulos tinham, né? Então o próprio Jesus teria chegado a discutir
com pessoas instruídas de sua época, né? Os próprios apóstolos teriam ali enfrentado, né, a própria martírio de Estevão, né, que chegou ao ponto de, dentre os sábios que estavam ali, as pessoas não ousarem a discutir com ele, né, com Estevão. Então veja que não me parece ser isso a visão. Então, se Orígenes não defendeu, talvez Orígenes simplesmente não tenha feito uma boa defesa, né? Orígenes retruca que os verdadeiros crentes cristãos são de fato sábios. E alguns são de fato muito bem educados, mas são sábios no que se refere a Deus, não no que se refere às coisas deste mundo. Ou seja, o que Orígenes seria aparentemente aqui alegado assim, eles têm um domínio muito grande dos assuntos relacionados a Deus, a necessidade de mudança de vida, a vida espiritual, mas com relação às coisas seculares, eles não têm realmente conhecimento um conhecimento filosófico, etc., né, nesse sentido, talvez porque em termos de trabalho eles tinham diversos ofícios, então não seria esse o problema do desenvolvimento do mundo, né? Em outros termos, ele não nega que a comunidade cristã seja amplamente constituída de classes de baixa extração pouco instruída. Então veja que ele não nega que eles tenham vindo de baixa extração pouco instruídos, mas assim, ele aceita que esses cristãos tenham aceito o cristianismo e continuado sendo pouco instruídos em aspectos necessários, né? Então, o que ele considerava ali como sábio no que se refere a Deus? Nós teríamos que analisar aí o livro de Orígenes para saber exatamente, né? Me parece que o Bart Ehrman, quando ele simplesmente cita fatos, parece que ele até é mais leal aos fatos, mas quando ele vai interpretar, ele já tem uma predisposição a tomar uma posição que de repente seja a posição da maioria ou uma posição que desqualifique de alguma forma, né? A leitura pública na antiguidade cristã. Alguém poderia afirmar ter lido um livro quando na realidade o ouvira ser lido por outros. Aparentemente, veja que como as coisas que ele fala e mesmo assim aqui ele usou um aparentemente, então a gente tem que prestar atenção. Só podemos concluir que livros importantes como eram para o movimento cristão dos primórdios eram quase sempre proclamados em situações sociais, como por exemplo na de culto. Só que veja que ele mesmo diz que as situações sociais eles ouviam tanto tempo quanto fosse necessário. Então, basicamente, o nível de assimilação do conteúdo dos livros deles, considerando pelo menos o nosso período atual, é possível que o nível de assimilação deles fosse assim, bem maior do que a nossa média, né? E talvez até maior do que, mesmo acima da nossa média até, porque considerando o nível de leitura que nós temos, por exemplo, no nosso país, se você pegar pessoas lendo, ouvindo 2, 3 vezes por semana, 8 horas seguidas um conteúdo de um livro, seria o equivalente a 24 horas semanais, ou 2 vezes por semana, 16 horas semanais, por exemplo, fazendo 2 vigílias de 4 horas, né? Ou 3 vezes por semana, 3 vigílias de 4 horas, por exemplo. Muitas vezes a gente vê pelo próprio relato de Paulo ali varando a noite falando para as pessoas. Então eles ficavam muitas horas. Eu acredito que tranquilamente, pelo menos um dia na semana, eles ficassem ali beirando umas 8 horas ou mais ouvindo, né? E talvez até mais dias. Então nós podemos contar aí de repente 16 horas semanais, 64 horas mensais. É muito mais do que a maioria lê hoje em dia ou ouve em áudios aí, né? E considerando que eles não só ouviam os textos, mas conversavam sobre os textos, né? Então, assim, eles tinham um desenvolvimento intelectual muito maior do que a nossa média atual de leitura e interpretação de texto no nosso dia a dia, né? Em suma, mesmo considerando isso tudo que ele falou, né? Em suma, os livros que alcançaram o vértice de importância no cristianismo dos inícios eram, em sua maioria, lidos em voz alta por aqueles que sabiam ler, para que os analfabetos pudessem ouvir e entender e até mesmo estudá-los. Obviamente, se eles estavam ouvindo, eles faziam uma audição atenta, né, dos livros, né? Eles estavam ouvindo os livros atentamente. Então, obviamente, eles estavam ouvindo, entendendo e até mesmo estudando no sentido de comentando a respeito, né? A gente vai desenvolvendo se você ficar ouvindo
áudios aí sobre qualquer assunto, você vai desenvolvendo a habilidade de se concentrar cada vez mais naquilo e até mesmo de emitir pareceres sobre aquilo, né? Emitir opiniões sobre aquilo. A despeito do fato de o cristianismo dos primórdios se constituir amplamente de crentes analfabetos, ele foi uma religião altamente literária. Então, pelo menos isso ele coloca, né? Ele coloca de uma forma a não desqualificar o cristianismo. Então, assim, mesmo ele considerando, e alguns considerando, a maioria talvez dos acadêmicos, pelo menos a essa época, não sei agora, que fosse a maioria de crentes analfabetos, ele sempre foi uma religião altamente literária. Então, basicamente, o que o cristianismo fez, principalmente considerando que a maioria fosse analfabeta, o que o cristianismo fez foi conceder a essas pessoas analfabetas a capacidade de se desenvolver intelectualmente, inclusive, né? Ouvindo assuntos extremamente complexos, que nós vamos, independente de concordar ou não, a assuntos assim de uma dificuldade ali de tratamento ali nos textos bíblicos, né? E acabar desenvolvendo uma capacidade intelectual ali que não só os habilitavam a decidir coisas no aspecto ali da vida espiritual, mas no seu próprio dia a dia, né? Fazer associações lógicas, etc., né? Se os livros eram de tão fundamental importância para o cristianismo dos primórdios, se foram lidos pelas comunidades cristãs localizadas ao redor do Mediterrâneo, como é que elas o adquiriam? Então, assim, basicamente ele quer chegar no contexto da qualidade desses textos, né? Quer dizer, realmente esses textos que eles recebiam estavam corretos, representavam aquilo que deveria realmente estar escrito. Considerando que esses textos, eram poucos textos escritos, eles eram resultado de uma tradição escrita, eu acho pouco provável que essas pessoas, ao ouvirem alguém ler o conteúdo escrito, não conseguissem discernir as falhas, considerando a tradição oral que eles já tinham a respeito do assunto e que eles eram aptos a ouvir durante horas e refletir sobre os assuntos, né? Se as comunidades dos crentes obtinham cópias dos vários livros cristãos em circulação, como as adquiriam, quem as fazia e o mais importante para o tema máximo de nossa pesquisa, da pesquisa dele, né? Como podemos ou como podiam eles saber que as cópias obtidas eram exatas, que não tinham sido modificadas no processo de reprodução? Essa pergunta eu considero desonesta. Aliás, bastante desonesta. Porque considerando que que é a maior autoridade em Bíblia do mundo, né? Não sei exatamente quem o qualificou para isso, né? Quem o teria qualificado para isso. Eu acho difícil, analisando as conclusões dele. Se ele era a maior autoridade na época que escreveu, então eu acho que eles tinham conceitos bem equivocados sobre autoridades no assunto, né? Eu acho bastante desonesto, porque assim, considerando as próprias premissas que ele levanta, né? E considerando que poucos os textos bíblicos, poucas alterações realmente traziam alguma mudança poderiam trazer alguma mudança significativa no significado e outras coisas, eu acho que essa pergunta é um tanto desonesta, né? Assim, a saber que as cópias obtidas eram exatas, que não tinham sido modificadas no processo, dá a entender que assim que fosse uma questão muito relevante, assim. Olha, as modificações, né? As modificações, elas não eram 100% o que estava escrito. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Se eu tirar o "i" da palavra "disse" e o "e" do termo do nome Jesus, as pessoas vão continuar entendendo o que Jesus disse e o que Jesus não disse, né? Então veja que até que ponto realmente ele está disposto a abrir mão de uma premissa que ele desenvolveu, porque ele ficou desiludido, né? Ele tinha uma visão da Bíblia e de repente ele ficou desiludido e resolveu ir para o caminho totalmente oposto, né? Até que pontos essa pergunta dele é realmente fruto de um estudo sincero? Eu acho difícil, né? Até pelos pontos que ele, pelo exagero que ele vai apresentar no sentido de desqualificar os escritos, né? Em alguns pontos, mas de qualquer forma a gente vai continuar a analisar o livro, né? São, pelo menos na versão que eu tenho em mãos, né? São 7, né? 7 capítulos, vamos dizer assim. Nós terminamos o capítulo 1 hoje, então tem mais 7 capítulos. A intenção é tentar fechar um capítulo por dia, então vamos aí considerar 7 semanas, né? Para terminarmos o livro.
caso eu consiga fazer um capítulo por dia, né? Então aqui ele fala uma página do Códice Vaticano do século IV, com uma nota marginal entre as colunas 1 e 2, na qual um copista medieval critica acerbamente um predecessor por ter alterado o texto. Insensato e desonesto, deixa o texto antigo, não o altere. Então assim, o que mostra que havia uma preocupação, pelo menos de alguns escribas, evidentemente, de escrever exatamente o que precisava ser escrito e não colocar usar da sua condição de copista ali para adicionar alguma coisa prejudicial ao texto, né? Então eu vejo um problema assim, quando ele fala assim, saber que as cópias obtidas eram exatas, assim, ele vai jogando as coisas aos poucos para que o leitor ele comece a ter uma descrença, uma desconfiança desnecessária. Quando a gente olha, porque assim, eu li faz um tempo esse livro, né, estou lendo novamente, aí nós vamos ver assim, até que ponto ele realmente teria sido coerente, né, nas suas colocações. Então vamos lá, item 1. Atualmente os pesquisadores usam era comum em vez de Anno Domini porque é mais inclusivo de todas as formas de fé, né? Então, Ano do Senhor, se você está falando para uma maioria cristã, não vejo como isso prejudica, né? Então, para ser mais inclusivo, você nega a fé da maioria das pessoas. Você inclui uma minoria e exclui toda a maioria, né? Eu não sei até que ponto esse tipo de inclusão é válido, né? Para um esboço da formação do cânone judaico das Escrituras, ver Sanders, James, aqui é Bíblia Hebraica, né? O cânon da Bíblia Hebraica. E aqui acho que fazendo uma referência, Sanders falando que foi citado no livro de Friedman, David Noah Friedman, né? Ao chamar Jesus de Rabi, não quero dizer que ele tivesse alguma posição especial no interior do judaísmo, mas que era simplesmente um mestre judeu. Evidentemente não era apenas um mestre, talvez ele possa ser entendido como um profeta. E aí, para entender melhor o assunto, ele pede para ler um outro livro dele, né? Sobre Jesus ali. Profeta Apocalíptico do Novo Milênio, né? De 1999. Elas incluiriam as 3 cartas deuteropaulinas aos Colossenses, Efésios, 2 Tessalonicenses, especialmente as 3 cartas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Para entender as dúvidas dos pesquisadores sobre se essas cartas eram realmente de Paulo, ver aqui Bart Ehrman, o Novo Testamento, né? Uma introdução histórica do cristianismo, dos escritos cristãos, né? Então, assim, acho que os escritos cristãos posteriores, não sei, né? Mas, basicamente, eles colocam bastante cartas como tendo sido suspeitas de não terem sido escritas por Paulo, né? Posteriormente, surgiram várias cartas forjadas reivindicando ser a carta aos Laodicenses. Embora aqui, obviamente, não mais exista, há boas razões para pensar que se trata de um documento real, mesmo que não possamos conhecer com toda certeza o seu conteúdo completo. O nome que é uma abreviatura da palavra alemã Quelle, creio que seja isso, que significa fonte, ou seja, a fonte que, né? A fonte, né? Seja a fonte para a maior parte do material dos ditos de Jesus presentes em Mateus e Lucas. Então, basicamente, ele diz que não apenas Lucas, mas Mateus tenha sido uma espécie de refém dos textos escritos, né? Então é meio que desqualificando aqui a própria o Mateus como uma pessoa que presenciou os fatos e que, tendo presenciado os fatos, tinha a condição de, comparando o que estava escrito, inclusive selecionar o que fosse melhor de acordo com o que ele presenciou, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim que... Por exemplo, nos tratados conhecidos como Apocalipse de Pedro e segundo tratado do Grande Seth, descobertos ambos em 1945, num esconderijo de documentos gnósticos próximo à aldeia de Nag Hammadi, no Egito. E para as traduções, aí ele fala as fontes, né? A palavra gnóstico vem do termo grego gnosis, que significa conhecimento. O gnosticismo se aplica a um grupo de religiões surgidas no século II em diante, e enfatiza a importância de receber o conhecimento secreto para salvar-se do mal, o mundo material. Para uma discussão completa do que ele fala no item 10, pede para ver novamente o livro dele, né, de Bart Ehrman, aqui de coisas que teriam se perdido no cristianismo, né? As batalhas, né, em relação às escrituras, né? Mais informações sobre todo o processo, ele fala também
né, no item 10, para o relato padrão academicamente autorizado, Bruce Metzger, o Cânon do Novo Testamento. Para uma tradução recente da Carta de Policarpo, ver também o próprio livro dele, né, Os Pais Apostólicos. Para maiores informações sobre Marcião, também ver o livro dele. E aí nos itens 13 e 14, que fala em relação à questão da alfabetização, ver especialmente William Harris, né, e Hesser, não sei se é Hesser, né, Catherine Hesser, né, literatura judaica na Palestina romana, né, alguma coisa assim. Ver discussão em Heinz Heitzen, também a respeito e ver a tradução padrão para o inglês que sigo aqui. Então, com relação à contracepção, aí a maior questão aqui seria ver esse material de Harris e Hesser a respeito do letramento naquela época e ver outras fontes também para ver como está o estudo acadêmico e por que eles chegam a essas conclusões. Acho que o mais importante é isso, saber por que eles chegam a essas conclusões, né? E não me faz muita diferença que tenha sido 1, 2, 5, 10 acadêmicos que tenham falado. Eu prefiro saber o que motivou essas pessoas a chegar a essas conclusões. Se realmente eles têm uma base concreta, sólida para chegar a essas conclusões. Bom, então, basicamente isso. Terminamos o primeiro capítulo. No próximo vídeo relacionado a esse livro, nós vamos aí tratar do capítulo 2, né? Deus abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos despeça para nossos afazeres, nos auxilie na compreensão da Tua vontade, livra-nos de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.